Vocês sabem que eu gosto muito de ensinar. Creio que este é o meu principal chamado junto com o pastoreio, é ensinar. Mas de vez em quando também eu sinto a direção do Senhor de trazer uma palavra mais profética. Não estou dizendo que eu vou profetizar aqui, mas no sentido de tentar, com a ajuda das Escrituras, explicar o momento histórico que estamos vivendo. Acho que deu para entender, né? Então, o que eu vou trazer hoje não é um ensino propriamente dito, mas mais uma análise deste ano de 2020. O que nós estamos vivendo, e eu não sei se vai transbordar para 2021, mas é uma realidade que se está vivendo. Essa pandemia é uma realidade nova para a nossa geração, nunca vivemos nada parecido. Logo, as interpretações são diversas, a forma como as pessoas estão vendo esta pandemia. Eu falo das pessoas na igreja, líderes, profetas, estudiosos, varia muito. Então, o que eu vou estar fazendo hoje à noite é trazendo a minha versão do que está acontecendo. Não estou dizendo que esta versão é a correta, é a minha versão. Vocês precisam usar o seu poder de discernimento e conhecimento das Escrituras para concordar ou discordar de mim. E isso é perfeitamente saudável, porque a Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias. E uma das coisas que eu aprendi com um grande pastor americano chamado Bill Johnson é que não é pecado divergirmos de certas interpretações que não estão relacionadas às verdades fundamentais da palavra de Deus, certo? Nós não negociamos as verdades fundamentais, que Jesus é Deus, que existe uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que Jesus se fez homem, totalmente homem, se esvaziou da sua divindade, que Jesus foi ao mesmo tempo homem, totalmente Deus, que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Essas coisas a gente não negocia, que a salvação é pela fé e não pelas obras. Agora tem outras verdades secundárias, que às vezes as Escrituras não são muito claras, logo dá margem a diferentes interpretações. Então nós temos que ter graça uns com os outros nessas questões que são secundárias. Então eu vou estar dando a minha interpretação de alguns textos bíblicos, uma interpretação, como eu disse, mais profética e não tão textual, e daí cada um discerne conforme o Espírito Santo lhes dirigir. O primeiro texto que eu quero chamar a atenção de vocês está em Romanos 11, 22, e diz: considerai a bondade e a severidade de Deus. O tema hoje é Isaías 26, o que eu estou fazendo é uma introdução, tá? E nessa minha introdução eu quero dar o meu conceito de juízo, como eu entendo o juízo de Deus. Romanos 11, 22 é um versículo muito importante, porque ele está nos trazendo um aspecto muito importante da natureza de Deus. A nossa geração, pelo menos desde o início do século 21 para cá, se começou a falar muito na bondade de Deus, que Deus é bom. No final do século 20 se falava muito na paternidade de Deus, do amor de Deus. Entramos no século 21 e se começou a falar muito na bondade de Deus. E é verdade, Deus é bom, Ele é sempre bom. Ainda que não entendamos muitas vezes os seus atos, que muitas vezes são até contrário ao nosso sentimento de justiça. A verdade é que nós enxergamos com uma visão muito curta. Deus, Ele vê através das gerações, Ele vê o passado, o presente e o futuro. Então quando Deus age, Ele age pensando nas gerações, Ele age pensando no seu plano eterno de redenção. E às vezes a nível individual nós somos afetados de uma forma que possamos não concordar, mas isso não muda esse aspecto da bondade de Deus. Diz
em Jeremias, que Deus sabe que pensamentos Ele tem a nosso respeito, que são pensamentos para o bem e não para o mal, para que tenhamos um futuro. Jeremias fala isso em meio ao juízo de Deus, quando Jerusalém está sendo levada cativa pelos babilônios. Jerusalém está destruída, o templo está destruído, os muros estão destruídos, e Deus, em meio a essa calamidade toda, Ele diz: daqui a 70 anos eu vou trazê-los de volta, porque eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos para o bem, não para o mal, para que tenham um fim proveitoso. Na mesma carta aos Romanos, diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu eterno propósito. Logo, mesmo não entendendo muitas vezes o que Deus está fazendo num nível macro, no sentido, o que Ele está fazendo com as nações, ou no sentido micro, o que Ele está fazendo em nossa vida pessoal, isso não muda esta verdade eterna a respeito da sua natureza. Ele é bom, e Ele sempre visa o nosso bem. Amém? Por outro lado, existe esse outro aspecto de Deus, a sua severidade. Veja bem, Deus não é homem, e muitas vezes nós queremos trazê-lo para o nosso nível, mas Ele diz: eu não sou homem. Ele é Deus, Ele é Criador, nós somos criaturas. A sua santidade está relacionada com isto, com este aspecto de quem Ele é. Não há outro igual a Ele. Tudo foi criado, Ele é o Criador. Ele está separado da sua criação pelo fato de Ele ser o Criador, Ele ser eterno, e nós não. Então os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, os seus caminhos não são os nossos caminhos. E querer entender o processo de Deus em meio à história é querer limitá-lo, a nossa compreensão limitada. Pois nós só podemos olhar para trás e ver o que Deus já fez no passado, nós só podemos olhar para a nossa própria experiência e o que Deus tem feito com nós até aqui, mas nós não temos como imaginar o que Deus está ainda para fazer. Então, além do aspecto da bondade de Deus, existe o aspecto da severidade de Deus. Em outras palavras, Deus julga o pecado. O inferno existe, queridos. Parece contrário a esta natureza da bondade de Deus. Alguns teólogos, tendo dificuldade de conciliar o amor de Deus, a bondade de Deus, com o inferno, simplesmente riscaram o inferno das suas Bíblias. São chamados de universalistas. Eles acreditam que no final dos tempos todos serão salvos, porque simplesmente não conseguem reconciliar a bondade de Deus com a severidade de Deus. Mas a verdade é que Jesus veio e morreu na cruz, porque o homem sem Jesus está condenado ao inferno por toda a eternidade. O inferno existe. E Deus julga sim as nações. Deus julga os indivíduos. Todos nós um dia teremos que chegar perante a presença do Deus vivo e prestar contas pelos nossos atos. Todos nós seremos cobrados as obras que fizemos aqui na terra. Os que serviram Ele com fidelidade serão galardoados. Os que rejeitaram o seu Filho serão condenados. Essa é a severidade de Deus. Ele não é homem, não é este amor humanista que nós muitas vezes identificamos com Ele. Ele é um pai que disciplina, diz em Hebreus. Quando necessário Ele disciplina. Se tu acha que tu pode pecar e simplesmente confessar e está tudo bem, e depois pecar de novo e confessar e está tudo bem, eu quero dizer uma coisa para vocês: Ele é um pai que se preocupa com a tua vida eterna, e se necessário for, Ele irá te disciplinar para poupar a tua vida.
se tu estás te desviando e te voltando para o mundo, se tu está tirando teus olhos dele, ele vai te atrair primeiramente com cordas de amor, mas se isso não funcionar, ele vai usar a vara. Por isso que ele ensina os pais a usarem a vara em Provérbios. Inclusive tem um versículo em Provérbios que diz: usa a vara no teu filho para que ele não vá para o inferno. Então, a severidade de Deus está relacionado à vara de Deus, que não anula a sua bondade. A bondade e a severidade se complementam, e aí está a justiça de Deus, a perfeita justiça. Ainda sobre o juízo de Deus, que está relacionado, portanto, à severidade de Deus, me chama muito a atenção um texto relacionado a avivamento, que é 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantas vezes eu usei este texto nas reuniões de oração pedindo a Deus avivamento. Nós relacionamos esse texto com o avivamento. Acontece que no contexto este versículo não está relacionado com o avivamento, mas sim com o juízo de Deus. É só subir um versículo, subir para o versículo 13, e diz assim: se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Então entramos no versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero levá-los agora a um outro texto que está em Gênesis 15, 16. Aqui é Deus falando com Abraão, profetizando o que iria acontecer séculos mais tarde, dizendo como a sua descendência seria levado a uma nação estrangeira. Lá eles seriam escravizados, mas depois de 400 anos eles seriam libertos pela mão forte do Senhor. E a razão desta demora para a libertação do povo de Deus está o que ele diz no versículo 16: na quarta geração voltarão para cá, isto é, para Canaã, para a Palestina, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. A medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Existe uma medida de iniquidade que Deus não pode mais tolerar. A razão que ele destruiu Sodoma e Gomorra é porque estas duas cidades chegaram numa medida de iniquidade que Deus não pôde mais tolerar. A razão que ele destruiu a humanidade com o dilúvio no tempo de Noé é porque a humanidade, não duas cidades, mas toda a humanidade atingiu uma medida de iniquidade que Deus não pôde mais tolerar. Isto é um princípio universal de Deus, está relacionado com a sua severidade, está relacionado com a sua justiça. Tem uma medida de iniquidade, se Deus permitir continuar, ela leva à autodestruição. O homem já teria destruído a terra, nós já teríamos sido extintos há muito tempo, se não fosse pela intervenção divina ao longo da história, interrompendo o avanço da iniquidade. Ele faz isso a nível individual. Ele faz isso a nível de cidade, ele faz isso a nível de nações.
E às vezes, quando a iniquidade se espalhou por toda a terra e o mundo está caminhando para o abismo, à medida da iniquidade de uma geração, não estou falando agora de uma nação, não estou falando agora de uma cidade, não estou falando de um indivíduo, eu estou falando de uma geração. Então ele manda o seu juízo para estancar, para parar o avanço da iniquidade, por causa do seu amor, para poupar a humanidade da autoaniquilação. O fato de estarmos no meio de uma pandemia, e uma pandemia significa que é uma praga que se tornou mundial, que atingiu todas as nações, por isso que se chama de pandemia e não epidemia. A nossa geração nunca viveu nada igual. Nós somos uma geração mimada. Poucos de nós experimentamos um juízo a nível global, um juízo das nações. O máximo que a nossa geração já viu, e aqui eu estou falando de 3 gerações, dos meus pais, a minha, a dos meus filhos. O máximo que nós já vimos, a geração dos meus pais, foi o finalzinho, talvez, da Segunda Guerra Mundial. Eu vivi a Guerra Fria, e eu vi julgamentos locais, regionais, de certas nações. Por exemplo, um juízo regional que foi muito sério, aconteceu em 2004, na Indonésia, onde houve um tsunami que matou 227.898 pessoas. É mais de 200 mil mortos. Só que isso não me afetou. Eu li sobre isso, eu vi fotos, eu assisti documentários, mas eu não fui atingido por isto. Então parece que o que nossa geração está vivendo é algo que nenhuma geração viveu antes de nós. Nós estamos vivendo uma coisa que é inédito na história. Isso não é verdade. Há uma geração, a geração do início do século 20, que atingiu essa medida de iniquidade que Deus não pôde tolerar. Então, por amor àquela geração, Ele mandou um juízo em 3 partes. Num período de 30 anos, 126 milhões de pessoas foram mortas. Deixa eu repetir o número, não sei se vocês captaram: 126 milhões. Começou com a Primeira Guerra Mundial, com mais de 30 milhões de mortos. Depois teve a gripe espanhola, com mais de 50 milhões de mortos. E depois teve a Segunda Guerra Mundial, com mais de 56 milhões de mortos. Um período de 30 anos. Uma geração viveu isso, e eu fico pensando, esta geração deveria ter dito: Jesus está voltando. Quem olhou para o Adolf Hitler deve ter pensado: esse é o anticristo. Mas ainda não era o fim. E nós chegamos no século 21. E o mundo se recuperou, e o mundo se restaurou, e o mundo avançou na tecnologia, na economia, nas ciências. A natureza humana continua, no entanto, pecaminosa. E o homem continua pecando, e continua desafiando a Deus, e continua se rebelando contra o seu Criador. E eu acredito que a nossa geração, agora, mais uma vez, atingiu uma medida de iniquidade que Deus simplesmente não pode tolerar. Então Ele manda esta pandemia. Eu oro, eu clamo, que seja só isso. Que nós não tenhamos que viver o que a geração dos meus avós viveram. Que seja só esta pandemia e não outras coisas piores, porque o que eu vejo na igreja é a falta de arrependimento e arrogância espiritual.
E o que eu vejo no mundo é a continuação do desafio a Deus. Se nós formos lá para Isaías, do capítulo 13 até o capítulo 23, nós temos uma série de juízos contra as nações que atuavam no mundo nos dias de Isaías. Começa no 13 e ali ele vai alistando uma nação após a outra, relacionando os seus pecados e relacionando o juízo que ele vai trazer sobre estas nações. E no meio delas está Judá. No meio delas está a cidade de Jerusalém. Mas então, no capítulo 26, que é o capítulo que nós vamos estudar, me parece que Deus dá para Israel, e logo, por analogia à igreja de Jesus Cristo, ele dá um protocolo, como se comporta no meio de um juízo de Deus. Porque não é um tempo normal, não é um tempo comum, é uma exceção, é um período onde Deus está agindo na terra de uma forma diferente. E Ele está mais presente durante um juízo do que Ele está em qualquer outro momento da história. Assim como quando há um avivamento, Ele está presente de uma forma diferente do que qualquer outro momento da história. Num juízo, Ele está presente de uma forma diferente. Há um salmo de Davi onde fala que Deus desce dos céus e a terra treme, os montes tremem e se derretem. Então, quando Deus desce, se é para avivar, é um tempo maravilhoso, mas quando Ele desce, se é para julgar, é um tempo assustador. E assim como existe um protocolo para um tempo de avivamento, existe um protocolo de Deus para um tempo de juízo. Como a igreja deve se comportar em tempo de juízo? Isso, inclusive, vale para a geração que vai viver a tribulação. Se esta geração é a nossa, ou a geração dos nossos filhos, ou dos nossos netos ou bisnetos, eu não sei. O que nós sabemos é que vai haver uma geração que vai viver a grande tribulação, que será um juízo pior do que qualquer dos juízos que já houve na história. Começa primeiramente com um avanço da iniquidade horrendo. Quando Satanás é liberado para, através do anticristo e falso profeta, levar o mundo a uma total rebeldia contra Deus, e daí Deus vem com seu juízo. E eu acredito que esse protocolo de Isaías 26 serve para qualquer período de juízo, inclusive aquele de Apocalipse. Por isso que para mim é importante este capítulo, e eu creio que é importante o que nós vamos estar compartilhando aqui, porque é a forma como devemos nos comportar. E talvez por desconhecermos esta forma correta de comportar em meio do juízo, é que muitos de nós estamos cansados, desanimados, assustados, preocupados, temerosos, porque nós queremos voltar à normalidade, queremos voltar como tudo era antes, e estamos com pressa que isso termine logo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos, a gripe espanhola na verdade durou 3 anos e teve 4 ondas. Nós estamos nessa pandemia apenas o 1º ano. Que Deus tenha misericórdia e que termine, que haja uma vacina logo e que tudo acabe agora, aleluia, glória a Deus, se for isso que acontecer. Mas e se não for? Se a igreja não corresponder como ela deve corresponder, se o mundo não corresponder como deve corresponder, eu não sei se este juízo terminará em 2020, poderá ter continuidade em 2021, por isso que existe uma característica do juízo de Deus, normalmente é prolongado, porque Ele precisa tratar profundamente, abalando tudo que pode ser abalado. Logo, não é 100 metros rasos que nós estamos correndo, é uma maratona.
E nós precisamos nos preparar psicologicamente para essa maratona. Eu consegui identificar pelo menos 5 pontos no capítulo 26 de Isaías de como nós devemos nos comportar quando em meio ao juízo de Deus. Então, hoje eu vou dar para vocês o primeiro ponto e depois no próximo culto a gente pode avançar. Então, o primeiro ponto, falando então do protocolo de Deus em meio aos juízos de Deus, em Isaías capítulo 26, versículos 3 e 4, diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, assim que está no hebraico, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Em tempo de pandemia, o que nós mais precisamos guardar são os nossos pensamentos. Porque esta é a área onde nós mais seremos atacados. Evidentemente, se atacado em nossos pensamentos, isso irá transbordar para as nossas emoções. E as nossas emoções também, então, ficará contaminada com os pensamentos que ocupam as nossas mentes. Vocês vão lembrar, logo que a pandemia iniciou, os jornais, as reportagens televisivas, só falavam das mortes, das contaminações. E eu confesso para vocês que na medida que eu ia acompanhando a televisão e os jornais e a internet, meu coração começou a encher de medo. E parecia que tudo ia acabar. Então chegou um momento que eu entendi só um pouquinho, eu tenho que guardar a minha mente, eu tenho que cuidar da minha mente durante este tempo. Então eu tive que dosar, eu não abandonei, eu não me alienei das notícias do que estava acontecendo no mundo, mas eu passei a dosar uma dieta apropriada para a minha mente, cuidando o que eu assistia, cuidando o que eu ouvia, cuidando o que eu falava, porque eu sabia que através das minhas conversações, através das falas que eu escutava e das coisas que eu assistia, que isso iria afetar a minha maneira de pensar. Então eu tinha que manter a minha mente firme no Senhor. Então eu entendi que eu tinha que ir atrás das suas promessas, eu tinha que mergulhar mais na sua palavra, eu tinha que buscar mais a sua pessoa e a sua presença, porque a minha paz e a minha força viria dele e não das circunstâncias e não dos homens. Quero dizer uma coisa para vocês, aqueles que estão olhando para as circunstâncias, ao invés de estar olhando para o Senhor, aqueles que estão dependendo dos homens, o que os homens podem fazer, seja a nível político, seja a nível científico, olha, estas pessoas, elas vão desanimar e elas vão desmaiar. Mas nós não dependemos das circunstâncias. Nós não dependemos do que a tecnologia e a ciência ou os políticos podem fazer. Nós dependemos de um Deus vivo que é bom, que cuida de mim, que cuida de ti, que sabe o que está acontecendo, Ele está no trono, Ele está no controle, o que está acontecendo vem dEle, logo Ele pode interromper quando Ele quiser, e como Ele fez com Israel no Egito, Ele pode nos guardar em meio ao seu juízo. É aqui que eu tenho que acampar. Eu tenho que acampar naquilo que eu sei a respeito do meu Deus. Ele me ama, Ele gosta de mim, eu sou seu amigo. Então eu preciso conservar os meus pensamentos nele, e como consequência disso, eu descobrirei
que posso confiar nele, e ao confiar nele eu terei paz, e ao ter paz eu terei forças para continuar. Agora, se eu tirar meus olhos dele, e se eu botar nas ondas do mar, eu vou afundar como Pedro afundou. O segredo do sucesso inicial de Pedro é que ele perguntou para o Senhor: eu posso ir até ti? Jesus disse: vem. E ele começou a caminhar sobre as águas, mas a Bíblia diz que ele começou a olhar em volta para os ventos e para as ondas, tirou os olhos de Jesus, e ali ele começou a afundar. Mas mesmo assim, neste momento, quando ele clama ao Senhor, o Senhor pega ele pela mão e diz: por que duvidaste? Mesmo assim, Deus não o soltou, Deus não o deixou afogar. Ele não vai soltar a tua mão, Ele não vai deixar tu te afogar. Mas é bem melhor poder continuar caminhando sobre as águas, em meio à tempestade, mantendo nossos olhos nele, buscando as suas promessas, buscando saber o que ele está falando ao teu coração. Como nunca nós precisamos aprender a ouvir e reconhecer a voz do Senhor. Porque em tempo de juízo, Deus costuma falar mais ao indivíduo do que à coletividade. Os profetas não conseguem explicar o que está acontecendo, mas a nível individual, o Senhor fala com cada um, consolando nossos corações, animando-nos, dando-nos esperança. Por isso que em tempo de juízo, a intimidade com Deus tende a aumentar, porque Ele tende a falar mais a nível individual, para garantir paz em meio à tempestade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. E daí vem o encorajamento: confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, Quando tudo está sendo sacudido, nós temos nele alguém em quem nos segurarmos, até passar o juízo, até passar a tempestade. Amém? Vamos ficar de pé.